Você é tricolor? Então ganhou uma bandeirinha do Fluminense, olha lá, ó, muito bem. Então olha aqui, ó, passa lá para ele, Alexandre, bandeirinha do Fluminense. Vou tirar ali, ó, gente, tá lá entre as nações. Vai ficar com o Carlos, né? Vem cá, William. Deus abençoe sua vida, a graça, a unção de Deus seja sobre você, ilumine os olhos do seu coração, seja porta-voz do Espírito Santo, encontre no nosso coração aberto para receber a palavra em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão. É esse aí mesmo? Isso aqui mesmo. Errou por pouco, se fosse do Vasco tinha ficado lá na... E se fosse do Flamengo ia dar uma... Amém, queridos, que alegria nós estarmos aqui. Vou pedir um pouco de desculpa para os irmãos que eu amanheci um tanto quanto afônico, mas nós somos meros instrumentos, quem faz a obra é o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai falar aos nossos corações, Ele quer tocar as nossas vidas, nesse momento maravilhoso que nós estamos aqui, reunidos como igreja. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo preparado para mim, para você, e Ele tem o melhor para nós, amém? Porque é justamente sobre esse ambiente, essa criação maravilhosa de Deus que nós vamos falar, sobre a igreja. Foi o tema que o Senhor colocou no meu coração, a igreja, uma família. Nós temos falado aí durante todo o ano sobre família, um projeto de Deus, amém? Quantos estão cientes aí? Talvez você não tenha do nosso folder, você pode pedir para o pessoal do diaconato, eles vão entregar para você. Então, o tema nosso desse ano é um tema de família. E eu queria que você virasse para a pessoa que está próxima de você, e que não seja diretamente da sua casa, seja assim um irmão na fé e fala assim, cutuca ele e fala assim, você é meu parente. Ah! Ei, que alegria, ó! Amém, queridos? Que bênção, né? Nós somos privilegiados por Deus por estarmos inseridos num contexto de igreja. A igreja coloca para todos nós um denominador comum, Cristo Jesus. O Alexandre está com folder, às vezes você quer você pode levantar sua mão e passar para ele. A pastora Sandra pediu para avisar que ao final a Rose vai estar lá no fundo da igreja, pegando as inscrições. Talvez você não conseguiu fazer de forma virtual ou digital lá pelo link. Você pode procurar a Rose. Cadê a Rose? Está aí a Rose? Lá no Ministério Infantil, mas você pode procurar a Rose ao final e fazer a sua inscrição. Mais alguma coisa, Edgar? Mas assim, que bom que nós estamos inseridos nesse contexto de igreja. Isso só é possível porque Cristo Jesus morreu por nós. Amém? A igreja só existe porque Cristo Jesus se sacrificou, aceitou abdicar da sua condição em sacrifício por todos nós, em remissão aos nossos pecados. Amém? E eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, querido, mas eu me sinto especialmente privilegiado por estar inserido num contexto de igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando necessariamente da placa e da denominação. Eu estou falando do contexto geral da igreja, que inclui a placa e a denominação. Amém? Mas esse ajuntamento de gente, de pessoas, porque Deus tem uma paixão no seu coração, querido, é gente. Amém? Você crê nisso? Que Deus é apaixonado por você? Que Ele amou você a ponto de Ele entregar o seu filho no meu lugar e no seu? Então nós precisamos nos sentir privilegiados de estar inseridos num contexto de igreja. Às vezes nós lutamos tanto para pertencer a uma determinada classe, a um determinado grupo social, a um clube social, né? Existem clubes sociais. Às vezes você faz um esforço absurdo para torcer para o Fluminense, você se identificar com aquele povo, né? Ou com o Flamengo, ou com o Palmeiras, ou com o
Corinthians, ou qualquer um outro. E isso é extremamente válido, querido. Mas existe um lugar, e esse sim é um lugar onde Deus quer nos estabelecer, chamado igreja. E às vezes ele é negligenciado, sabe por quê? Porque ele é gratuito. Não depende da cor dos seus olhos, nem da cor do seu sangue, nem da sua condição financeira, nem da sua origem étnica ou cultural. Ela é acessível para todos. E é por isso que ela é tão rica. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos, aliás, nós vamos ler vários versículos. Eu já passei para o pessoal da mídia, a gente vai andar bem dinâmico aqui para não tomar muito tempo, mas ressaltando aí os conceitos principais. O apóstolo Paulo era especialista em igreja. Amém? O apóstolo Paulo respirava, talvez de todos os apóstolos de Cristo, foi o que mais respirou o ambiente de igreja, foi o que mais vivenciou isso tudo. É por isso que nós vamos correr aqui vários trechos das cartas paulinas, mas de forma bem dinâmica, eu prometo para vocês. A partir do verso 11 do capítulo 2, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, verso 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém, querido? Abraça a pessoa, tá? E fala assim: a gente foi aproximado, oh glória a Deus, pelo sangue de Cristo. Verso 14, por quê? Porque Ele é a nossa paz, ao qual ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso a quem? Ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas o quê? Concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém? Olha que coisa extraordinária. O apóstolo Paulo explica aqui que Cristo Jesus acabou com a divisão entre incircuncisos e circuncisos. Pelo fato de Cristo ter se sacrificado por nós, nós podemos nos ajuntar a esse povo. E dentro do contexto de família, o pastor Horácio destacou isso aqui, muitas coisas são constantes de Gênesis a Apocalipse. Em algumas outras coisas, você observa uma evolução. Então, quando você pega o livro de Gênesis, você vê ali 10 histórias, fundamentadas em família. Quando você chega no livro de Apocalipse, nós vamos chegar lá, você vê que esse conceito de família evoluiu para algo muito maior chamado igreja. Então, uma igreja é uma congregação de famílias, e por isso ela se transforma em família de Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você é família de Deus. Amém. Quando o pessoal da mídia vai abrindo para nós o livro de Atos no capítulo 2, eu vou ler para você Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguém, uns encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, queridos, a igreja é um refúgio de segurança para nós. Eu não sei você, mas eu me sinto absurdamente seguro quando eu estou acolhido no ambiente da igreja. Não necessariamente nessas 4 paredes, mas aqui também. Mas quando eu recorro aos meus pastores, precisando de um conselho, quando eu recorro à oração de um irmão precisando
passando por uma situação de dificuldade, de angústia, de enfermidade, eu experimento quão potencial há na reunião da igreja como família de Deus. Existe um parâmetro, né, muito interessante, registrado na Escritura, aí no livro de Atos, no capítulo 2, os capítulos 1 e 2 de Atos registram um dos eventos mais extraordinários da palavra de Deus. E ali no capítulo 2, no versículo 42, diz o seguinte, que aquele povo, né, Pedro veio, pregou, 3.000 se batizaram, enfim, é o início, a fundação da igreja original. No verso 42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e o que? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, repita comigo, estavam juntos, olha que bênção, e tinham tudo em comum. Olha no versículo 45, que coisa doida, gente. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só que momento extraordinário que nós estamos vendo aqui, né? O registro do nascimento da igreja original, uma igreja judaica. E ela tinha no seu âmago, na sua essência, comunhão. Junto. Crente é um povo que gosta de andar junto, né, pastor Horácio? Você nunca vai ver crente isolado, né? Crente que geralmente anda de bando mesmo. E isso tem um fundamento bíblico, né? Porque nós precisamos uns dos outros. Aí eu separei aqui para falar rapidamente com os irmãos algumas características nessa instituição maravilhosa chamada igreja, que nós não podemos deixar de assimilar no nosso dia a dia. Nós precisamos, querido, ouça isso, nós temos a necessidade de desenvolver sentimento de pertencer. Você tem isso, querido? Você procura isso? Você procura desenvolver sentimento de pertencer à igreja? Ou você vem aqui só passear de domingo? É um passeio legal. O pessoal canta música bonita, você vai ser bem recebido, bem tratado, uma cadeira relativamente confortável, está certo, não é o melhor, mas adquirida especialmente para você ter algum conforto. E se você vem passear, você também é bem-vindo. O reino de Deus tem lugar para todo mundo. Mas existe algo extraordinário quando nós entendemos e desenvolvemos em nós o sentimento de pertencer. Quantos querem? Então deixa sua mão levantada e ora assim: Senhor, coloca no meu coração o desejo de pertencer à sua igreja. Muitos de nós, queridos, nos tornamos membros. Né? Quantos são membros da comunidade? Você se batizou, amém, glória a Deus pela sua vida. E você que não é, ainda você tem essa oportunidade de se juntar a nós como membro. Mas isso não necessariamente, querido, faz você pertencer. É diferente. Quando eu desenvolvo o sentimento de pertencer, quando eu entendo isso no meu coração, que eu pertenço à igreja, que eu fui comprado por um alto preço, que isso não foi gratuito, foi pela graça, mas não foi de graça. Quando eu entendo que eu preciso desenvolver esse sentimento de pertencer, muitas coisas que são ocultas na palavra de Deus se transformam e se revelam diante dos nossos olhos. Primeira característica que eu gostaria de exaltar com vocês: comunhão. Igreja é um lugar de comunhão. 42, versículo 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na
comunhão. Comunhão existe quando um grupo tem personalidades, aliás, características em comum. Dificilmente você vai conseguir comunhão entre um torcedor do Flamengo e um do Fluminense, ou com um do Vasco. Mas você sabia que na igreja isso acontece? Interessante, né, Hamilton? Porque na igreja isso acontece. Na igreja, flamenguistas, vascaínos, torcedores do Fluminense e do Botafogo conseguem conviver, porque todos eles têm um denominador comum. São parentes, porque são filhos de Deus, vinculados a uma família através de Cristo Jesus. Esse milagre, querido, só a igreja consegue propiciar. Congregar pessoas de diferentes nações, raças, povos, línguas diferentes, a igreja consegue. Porque todos nós podemos nos identificar no nosso denominador comum, Cristo Jesus. Então, querido, quando nós desenvolvemos o sentimento de pertencer, nós entendemos que a comunhão é algo essencial no dia a dia da igreja, que nós não podemos perder. Segundo, a igreja é um lugar de unidade, que é o princípio fundamental de qualquer grupo que se aglutina. Nós precisamos ter unidade. Versículo 46 do mesmo capítulo. Fala assim: diariamente perseveravam o quê? Unânimes. Repita comigo, unânimes. Aonde? No templo. Unanimidade, querido, é o ápice da unidade. A unidade pode até prescindir da unanimidade. Nem tudo que é uno é unânime. Mas tudo que é unânime precisa ser necessariamente único. Quando a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter unidade, aí eu quero que os irmãos projetam para nós Efésios capítulo 4, no verso 3, onde o apóstolo Paulo também traz algo muito interessante sobre esse conceito específico. Aliás, vamos aqui a partir do verso 1, né? O apóstolo Paulo, se referindo ali àquela igreja, ele se estabelece, verso 1, como prisioneiro do Senhor, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno de vocação do que fostes chamados, né? Aí lá no verso 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito, no vínculo e na paz. Unidade, querido, é um negócio que exige esforço. Unidade exige resiliência e resistência ao mesmo tempo. Você precisa ter resistência para defender o grupo e você precisa ter resiliência para andar em unidade com aquele grupo. Você já viu, pastor Horácio, em algum jogo do Flamengo, o zagueiro do Flamengo cometeu algum pênalti no adversário? Geralmente não vê. Por quê? Porque tem unidade no time. Às vezes foi descarado o pênalti, mas junta um punhado de gente em volta do juiz falando não. E o poder de convencimento sobre o juiz geralmente é efetivo. Eis o conceito de unidade. Então, na falha do meu membro, do meu irmão, porque nós somos falíveis, nós erramos. Quem erra aí, gente? Oh, graças a Deus. Era só eu que pisava, que escorregava na maionese. Mas quando nós erramos, nós nos levantamos apontando o dedo, ou nós nos levantamos em proteção ao que errou. Não é livrá-lo da consequência, porque se o juiz apitar o pênalti, ele vai ser cobrado da mesma forma. Mas geralmente você não vê o outro jogador do time escorraçar o que incorreu naquele erro. Às vezes até no vestiário, depois, a toalha molhada come, mas ali, no momento, aquele grupo se defende. Unidade, querido, é algo que o diabo quer destruir dentro da igreja. O diabo odeia a unidade, porque não tem nada mais forte do que um povo unido. Não
tem nada mais forte do que uma igreja unida, como nós testemunhamos no livro de Atos, a ponto das pessoas abdicarem mutuamente dos seus bens para satisfazer a necessidade das pessoas que precisavam de auxílio. Que loucura isso, querido. Isso é impossível de se observar num ambiente onde não exista unidade. Fala assim: eu quero andar em unidade. Amém, querido? Igreja também é um ambiente de crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Aí justamente onde nós estávamos, né? Aliás, Efésios capítulo 4, versículo 15 a 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua no seu próprio aumento para edificação em si mesmo e em amor. Você quer crescer na vida, querido? Quem quer crescer na vida? Como pessoa, como profissional, como integrante de uma família. Quer crescer na vida, querido? Minha avó falava assim: quer crescer na vida, meu filho? Estuda. E ela estava certa. Mas hoje eu entendo que vai além. Quer crescer na vida, querido? Pertença a uma igreja. A igreja é um ambiente fértil. Um pastor estava explicando para nós aqui, onde a semente cai e ela frutifica, onde ministérios nascem, dons são descobertos, talentos são revelados, enfermidades são curadas, caráteres são restaurados. A igreja é um ambiente de crescimento natural e espiritual, porque a igreja é a terra fértil do milagre. Vocês estão vendo aqui, querido, é um milagre de um homem que com 16 anos, a única vontade que ele tinha na vida era morrer. Mas um dia eu fui abraçado dentro de uma igreja. E isso me restaurou não só a vontade de viver, mas como me fez descobrir diversos dons e talentos que o Senhor tinha colocado sobre a minha vida. E que o diabo, por quebrar a unidade dentro da minha casa, queria destruir. Às vezes, querido, nós estamos muito relutantes em andar em igreja. Porque andar em igreja dá trabalho. Fala assim, dá trabalho. Dá trabalho. Mas é extremamente gratificante e importante. Porque à medida que eu entendo que eu tenho um denominador comum com o Hamilton, o sacrifício que remiu o pecado dele também serviu para mim. E que se nós caminharmos juntos, nós podemos seguir a Jesus Cristo e entender a palavra de Deus. Eu sendo imperfeito, ele sendo imperfeito, mas nós buscando a perfeição, as portas de Deus estão abertas sobre as nossas vidas. E é só nesse ambiente da igreja que nós temos. E nós vamos falar justamente sobre serviço. Começamos a falar do trabalho, serviço. Pertencer a uma igreja dá trabalho e exige trabalho. Às vezes nós entendemos, até por uma questão até natural, que o trabalho da igreja está a cargo dos pastores. E é verdade. Se você for conversar com cada um deles, você verá que a igreja dá trabalho. Verdade, Carlos? Dá trabalho. Mas nós, quando sentimos e temos no nosso coração o sentimento de pertencer, nós entendemos que nós também precisamos, o quê? Trabalhar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Pessoal da projeção, abre para nós aí. Deixa eu ver se eu separei aqui. Separei. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A igreja, querido, ela tem a sua dinâmica de serviço, primeiro em relação uns aos outros,
E segundo, em relação à comunidade. Por que igreja dá trabalho? Porque nós somos levantados como corpo, como igreja, para trabalhar em prol de uma comunidade. Nós precisamos trabalhar para que Araguari seja salvo. Amém? Nós precisamos trabalhar para que a realidade do Brasil seja mudada. Nós precisamos trabalhar para que Cristo Jesus tenha um ambiente necessário e favorável para voltar, querido. Igreja exige serviço. Veja lá, volta um pouquinho lá, irmão, Gálatas capítulo 6. Vou voltar aqui um pouquinho. Versículos, Gálatas capítulo 6, versículo 2 fala assim: levai as cargas de uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós precisamos assimilar o desejo, a necessidade de que nós precisamos, como igreja, trabalhar, primeiro, uns pelos outros, e segundo, todos nós por Cristo Jesus. E nesse ponto, querido, eu vejo assim que a igreja congrega talentos fantásticos, não só de forma ministerial, mas também nos capacitou para servir a sociedade. Se você observar, nós temos talentos extremamente preciosos dentro de uma igreja. Você vai encontrar aqui profissionais liberais de toda sorte. Você vai encontrar fotógrafos, você vai encontrar contadores, você vai encontrar dentistas, psicólogos, médicos e até advogado tem. Nós temos aqui, queridos, produtores rurais, engenheiros, arquitetos, designers de interior. Nós temos profissionais da moda, né, Vera? Nós temos, querido, uma riqueza que Deus colocou dentro da igreja, através da qual nós podemos servir. Nós temos comerciantes do mais variado espectro. Temos vendedor de carro, vendedor de terreno na lua. Não, isso não tem. Nós temos vendedor de carro, temos pessoas que atuam na área de confecção. Gente, nós temos os melhores restaurantes, temos os melhores cozinheiros, temos motorista profissional. Eu fico olhando, às vezes, encantado com a quantidade de dons e habilidades que Deus estabeleceu dentro da igreja para que nós, como povo, nós possamos estar unidos em prol de um propósito de igreja, mas também um propósito de servir. Nós temos profissionais da educação, nós temos um colégio. Sabe, nós temos profissionais de educação aqui, querido, que eu vou te falar, ó, vale o peso em ouro. Alguns ainda estão esparramados aí em outras escolas, mas com o tempo nós vamos trazer tudo para cá, né, de cá. Queridos, eu vejo assim, construtores, nós temos construtor, tem eletricista, tem encanador, nós temos de tudo aqui dentro, querido. E às vezes, nós como igreja, valorizamos mais o trabalho do ímpio, do estranho, do forasteiro, do estrangeiro, como o apóstolo Paulo estava colocando aqui, do que a prata da casa. Nós precisamos, muitas vezes, desenvolver esse sentimento de pertencimento em relação a nós como povo. Você já experimentou dar oportunidade para o seu irmão fazer aquele trabalho? Nós temos projetista, nós temos marceneiro, temos de tudo aqui, gente. Que riqueza, né, pastor Horácio, né, Cíntia? Nós temos, assim, riqueza extraordinária. Você já experimentou servir ao seu irmão com a sua profissão, com o seu talento, com aquilo que Deus depositou sobre a sua vida? É maravilhoso, querido. É muito comum a gente negociar alguma coisa e pedir o quê? O que você pede quando você vai comprar alguma coisa? Desconto. Às vezes a pessoa vira para mim assim, fala assim, como que você vai pagar? Eu falei, depende do desconto. Você já teve a oportunidade, querido, de pagar mais do que a pessoa te pediu? Você já teve assim a curiosidade de falar assim, você está me cobrando 5, eu posso te pagar 7? Igreja, querido, é um ambiente
de situações extraordinárias. Coisas ordinárias, comuns. O mundo lá fora está cheio. Está cheio. Esses dias eu estava conversando isso com o Jorge. A gente trabalha junto, né? A gente troca muita ideia e experiência. Eu falando, Jorge, eu preciso fazer algo que seja diferente. Porque se você balançar qualquer árvore de fora, vai cair 10 advogados. Então, para eu poder me posicionar no mercado, eu preciso ter algo que seja um pouquinho diferente. Mas será que esse algo que seja um pouquinho diferente, que às vezes eu quero oferecer para a pessoa lá de fora, que às vezes eu até quero pregar para ela, será que eu também ofereço para o meu irmão? Será que eu ofereço o extraordinário de Deus? Às vezes nós queremos viver o extraordinário de Deus mergulhado em coisas ordinárias, comuns. Experimente dentro da igreja um ambiente extraordinário para você explodir na sua vida. Os nossos potenciais serem arraigados a ponto de eles refletirem a vontade de Deus sobre as nossas vidas, pela qual nós fomos investidos dessas características. Amém? Nós temos também aqui, queridos, excelentes, extraordinárias donas de casa. Tem gente que acha que ser dono de casa não é uma profissão. Eu estou para te falar que talvez seja uma das mais valorizadas que existem. Tem lugar aqui, querido, tem casa que você entra. Se você comer um pedaço de bolo que aquela pessoa fez, uma rosca, você tomar um café lá, cura qualquer enfermidade, tão bom que é. Então, parabéns para você que é mãe, para você que é pai, para você que é dono ou dona de casa, porque no seu trabalho, no seu dom, no seu talento, o Senhor vai refletir dentro da sua casa o que Ele quer que seja refletido dentro da igreja. Já encerrando, querido, igreja também é um lugar de aprendizado. Você vai abrir no livro de Colossenses, né? O pessoal vai projetar aqui, capítulo 3, versículo 16. Olha que coisa tremenda que diz assim. Na verdade, eu vou começar a ler a partir do 12. Colossenses 3, versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Verso 13: suportai-vos uns aos outros, mesmo ele sendo flamenguista. Digo, não está escrito assim. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo, o árbitro, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aí no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em vosso coração. O pessoal do louvor pode subir, a gente já está encerrando. É esse ambiente, querido, que o Senhor quer colocar a mim e a você com o sentimento de pertencer. Amém? Você pode se colocar de pé também. Eu vou ler um último. Porque no final, querido, no final de tudo, a única coisa que vai sobrar é isso aqui. Vocês estão vendo. Abre aí, Tiago, para mim, livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Porque quando a justiça de Deus se consumar nessa terra, isso ainda vai acontecer. Amém? Você crê? Quando o nosso Senhor, de fato, se estabelecer com poder e autoridade sobre essa terra, Ele não vai olhar as casas que nós construímos, nem o império empresarial que talvez você tenha feito com o seu trabalho. Ele não vai avaliar quantos ares, hectares ou alqueires de terra nós plantamos, quantos processos eu defendi, quantas folhas de pagamento você fechou. O
que ele vai ver aquilo que está escrito ali, ó. Depois dessas coisas, vi, e eis que grande o quê? Multidão, que ninguém podia enumerar. É gente, hein? De onde que é esse povo? De todas as nações, tribos, povos e línguas. E como que elas estavam? Em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Graças te damos, Senhor. Esse é o desejo final do nosso Deus. Mas até lá, nós precisamos lutar uns pelos outros, suportar uns aos outros, levar as cargas uns aos outros, como nós experimentamos aqui. Até lá, nós precisamos perseverar na comunhão. Nós precisamos dividir o pão. Nós precisamos ter no nosso coração o sentimento de pertencer, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério Carta Escrita nos abençoa com uma canção, tenha um momento com o Senhor. Fala assim: Senhor, eu queria repensar meu relacionamento com a igreja. Ou então, que às vezes sua oração é de gratidão, como a minha é. Senhor, eu te agradeço por pertencer. Não fosse a igreja estabelecida pelo Senhor, eu já teria sido ceifado por Satanás e seus demônios. Mas aqui nós estamos num ambiente seguro. A igreja não é um ambiente de exposição, é um ambiente de perdão, de crescimento. É um ambiente onde o seu amor se estabelece de forma clara, de forma irrestrita, de forma incondicional. E nós em nada fizemos por merecer, mas o Senhor, pela sua graça, pela sua bondade, o Senhor nos amou e nos permite que sejamos inseridos no contexto de igreja. Que esse sentimento, meu Deus, de família seja permeado nos nossos corações. Nós te pedimos perdão porque quantas vezes nós temos dedicado nosso tempo para divisões, sectarismos, discussões. Quantas vezes, meu Deus, as nossas diferenças têm sido mais evidenciadas do que as nossas semelhanças. Mas em Cristo Jesus nós somos um só povo. É isso que nós declaramos, é isso que nós desejamos, em nome de Jesus. Ministério Carta Escrita. Eu quero ensinar uma música para vocês e para mim, tá bom? Repete comigo: em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Assim? Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros, por meio de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Amém? Vamos tentar? Em comunhão, quero viver, Meu Deus, com meus irmãos e assim crescer. Novamente em comunhão. Em comunhão, quero viver
nós podemos fazer um ato profético das mãos uns aos outros. Dê as mãos, é possível você dar a mão para o seu irmão, se possível fechar os corredores, né? Dá as mãos aos outros. Olha, você quer ver Araguari sendo conquistada? Amém? Diga amém, né? Não tem jeito de você levantar a mão, mas fala amém. Você quer ver Araguari sendo conquistada? Diga amém. Jesus falou assim, ó: o mundo crerá, eu fui enviado pelo Pai. Quando vocês se tornarem, o segredo é esse. O mundo vai ver, porque a pregação é tremenda, irmãos, mas principalmente o mineiro é desconfiado. Ele escuta o que você está falando, mas ele vê a nossa vida. E quando o mundo lá fora começar a observar uma igreja que se ama, que se abençoa, tem falhas? Tem dificuldade? Tem luta? Tem trabalho? Tem, mas tem superação, tem perdão, tem devoção, tem reconciliação. Aí eles vão falar assim: não, tem alguma coisa diferente lá. É Cristo em nós, a esperança da glória. Você recebe? Vamos cantar essa canção mais uma vez? Vamos lá, de novo, Luciano. Nos ajuda aí, Cíntia. Comunhão. Quero viver com meus irmãos, e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Desde o início, em comunhão, quero viver com meus irmãos, e assim crescer, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo, um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns com os outros em comunhão. Agora você pode dar um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso que nos amou primeiro. Ó, antes da gente terminar, presta atenção. Não existe maior alegria no coração de um pai, não existe maior alegria do que essa, do que ver os seus filhos em amor, se amando um ao outro. Eu acho que a maior tristeza do coração de Adão foi quando ele recebeu a notícia que um dos seus filhos matou o outro filho. Talvez isso aí foi a morte para ele. E esse espírito de Caim nós precisamos repreender da nossa vida. E nós precisamos profetizar uns aos outros aquele mesmo amor que Jonatas teve por Davi. Quantos recebem? Em nome de Jesus. Sabe, esse amor que dá a vida pelo outro. Jonatas tinha o direito do trono. Ele falou: eu vim para te servir. O trono é seu, Davi. Quero lavar os seus pés. Você recebe essa unção sobre a sua vida? Então dá um abraço gostoso ao seu irmão. Fala para ele: uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que a graça, a unção, a bondade de Deus esteja sobre a vida, sobre sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Comunhão, comunhão. Vamos lá, vamos lá, de novo. Em comunhão, quero viver. Não esquece o abraço, pastor Horácio.